Vamos combinar que a gente está com uma boa dose de inveja de Espanha e Inglaterra, que é da gente ver aquele futebol bonito, vistoso, e pensar no time da CBF que não entrega mais essa competitividade que a gente viu nessa final da Eurocopa 2024? Então, a Espanha, campeã da Eurocopa, pela quarta vez se torna a seleção com o maior número de títulos do continente. E aqui eu não vou fazer uma resenha ou um resumo do jogo. Eu quero comentar com você como que eu vejo essa conquista da Espanha. Como que a Espanha chegou nesse título, como começou, para onde foi e onde essa Espanha pode chegar. Para mim, essa seleção espanhola, que é jovem, rápida, habilidosa, tem uma certa combinação entre experiência e juventude, porque tem o Carvajal, zagueiro super experiente, com um meio campo e ataque com Rodri, Pedri, o Dani Olmo, Nico Williams e Lamine Yamal. Todo esse meio campo e ataque completamente novo. Tudo isso começou em 2020. Na verdade, 2021, porque 2020 teve aquela crise sanitária global que a gente não pode mencionar no YouTube, porque é uma plataforma muito sensível para esses assuntos um tanto quanto polêmicos. A visibilidade do vídeo despenca. Mas em 2021, teve os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, e se vocês estão bem lembrados, a seleção brasileira, na disputa do ouro, no bicampeonato olímpico, que o Brasil não vai defender, porque não teve competência para se classificar no pré-olímpico, aquele Brasil enfrentou a Espanha na final. E foi uma final duríssima, com essa mesma base de jogadores, principalmente do meio campo para o ataque. Esses mesmos jogadores enfrentaram aquela seleção brasileira que foi campeã olímpica lá em Tóquio. Esse mesmo time, se vocês não estão lembrados, essa mesma seleção espanhola, no mês seguinte estava disputando a Eurocopa na Inglaterra e avançou até a semifinal. Essa mesma seleção jovem, com jogadores que ainda estavam talhados, tudo bem, e o Lamine Yamal não estava nos Jogos Olímpicos e nem na Eurocopa passada, mas Rodri, Pedri, Dani Olmo, todos eles já estavam ali, aquela estrutura, aquela espinha dorsal do time já estava jogando a Eurocopa lá na Inglaterra e avançou até a semifinal com um desempenho brilhante. Ali já dava para ver que essa seleção ia dar muito trabalho no futuro. Tudo bem, teve aquele acidente de percurso na Copa do Mundo de 2022, com aquela eliminação para Marrocos, e ali eu acho que está muito na conta da soberba do Luiz Henrique. O treinador da seleção espanhola na época foi burro, muito burro. E seja lá quem for, que é o presidente da Federação Espanhola de Futebol, se atentou para um detalhe muito importante desse time: a base. Quem foi que treinou a base? Vamos chamar o treinador que cuidou desses jogadores e que conhece profundamente esses jogadores desde a base. Essa seleção espanhola que conquistou a Eurocopa em 2024 está jogando junta há pelo menos 4 anos. Tem uma base construída e consolidada e vinha jogando junto nas divisões, no sub-17, sub-20 da vida. É uma seleção campeã das divisões de base e se tornou agora a campeã da Eurocopa. E digo mais, pelo andar da carruagem, é a favorita máxima para a Copa do Mundo de 2026. E a gente teria que analisar outros fatores combinados, como por exemplo, a geração francesa agora do Mbappé precisa passar por uma renovação, já é um time que demonstra, eu não digo sinais de cansaço, mas sinais de mais do mesmo. Se a França não mexer as suas peças, principalmente as peças táticas, ela corre o sério risco de não ser competitiva já em 2026, apesar de ser um time fortíssimo. Na minha modesta opinião, Espanha e França fizeram a final antecipada da Eurocopa, não porque eu entendia que a Inglaterra não tinha chance, mas porque dentro de mim eu realmente não queria que a Inglaterra ganhasse esse título, porque não era justo. Para quem acompanhou a campanha inglesa, olha, foi um martírio ver esse time, principalmente na fase final, aos trancos e barrancos, se classificando para a fase final da Eurocopa, para as oitavas de final, já apresentando problemas, sendo menos competitivo do que poderia ser, enfrentando prorrogação e pênaltis em determinados jogos, marcando
gol de última hora para se classificar. Então, não era justo que esse time inglês, que o Gareth Southgate fosse campeão da Eurocopa. É até difícil falar o nome desse cara. Gareth Southgate. Não era justo que ele fosse campeão da Europa. Sinceramente, seria mais justo lá na Inglaterra, 3 anos antes, naquela disputa de pênaltis contra a Itália. Ali seria mais justo. A Inglaterra estava melhor 3 anos atrás. E isso porque a seleção inglesa é uma seleção forte. Senão não teria alcançado a final da Eurocopa. Mas na minha cabeça, a forma como a Espanha construiu esse título foi muito mais edificante do que a forma como a Inglaterra enfrentou essa caminhada. E, insisto, é um trabalho que já vem de muito tempo no caso da Espanha. Muito tempo. Como é importante ter uma boa divisão de base no futebol de uma seleção. Eu vejo a Alemanha começando a reconstrução do seu futebol. A Alemanha que não teve, talvez, o resultado que o torcedor mais ufanista alemão esperava, mas que entregou uma boa Eurocopa dentro das suas perspectivas. O ápice dessa seleção alemã deve ser entregue em 2026 ou 2030, porque também é uma seleção que está se fazendo de fins de ciclo, onde o Toni Kroos está saindo, o Neuer está saindo, outros jogadores também estão encerrando sua jornada na seleção alemã. Então, esses trabalhos que se constroem pela base de seleções que vão se montando lá atrás e jogando juntos há muito tempo, resulta em um futebol que não só é o óbvio, um futebol coletivo, um futebol de resultado coletivo, mas que valoriza também os talentos individuais que toda seleção possui. Se até o questionado Morata, para quem não sabe, ele é muito questionado na Espanha, porque as pessoas não entendem como o Morata não entrega um desempenho mais alto na seleção espanhola do que no seu clube. Mas a forma como o Morata jogou a fase final da Eurocopa é peculiar e muito interessante. Ele dá assistências excelentes, tanto para o Nico Williams como para o Lamine Yamal. E como é bom ter um jogador de 17 anos voando numa competição europeia, como é o caso do Lamine Yamal. Que baita aquisição que o Barcelona tem. Que jogador de futuro que ele vai ser com essa performance que ele já está entregando. E o Nico Williams, marcando gol na final, sendo decisivo, entregando uma performance plena. Então, a Espanha teve o pacote completo para ser campeã europeia, mas o grande segredo dessa jovem seleção espanhola, o grande segredo para que esse time entregasse o desempenho que entregou, porque não só venceu e convenceu, porque sofreu muito menos que a Inglaterra para chegar na final, e estabeleceu o seu domínio de jogo ao longo de 90 minutos. É claro que a Inglaterra teve chances pontuais, é óbvio que a Inglaterra marcou seu gol, mas se era para uma seleção sair vencedora nessa disputa, realmente era a seleção espanhola, por tudo que apresentou em campo. Então, o grande segredo desse jovem time espanhol é a base. É o trabalho estruturado ao longo dos anos, desde lá de trás, para chegar ao ponto onde eles chegaram, resultando no título da Eurocopa. Traçando o paralelo com o time da CBF, com a seleção brasileira, será que a seleção de base está sendo bem trabalhada? Um dos sintomas que nós temos problemas na divisão de base da seleção brasileira é justamente o fato de não conseguir se classificar para as Olimpíadas. Não ter o direito de defender a medalha de ouro olímpica que conquistou lá em Tóquio. E que seria um possível tricampeonato, se bem que eu não sei se esse time da CBF, esse time que foi montado, que tem a base do Sub-23, seria capaz de superar algumas forças europeias e se teria um conjunto organizado para levar o ouro pela 3ª vez consecutiva, o que seria um fato simplesmente extraordinário. Nós estamos olhando muito para a seleção principal com aquele olhar de preocupação. Não é o sinal de alerta ligado, é o sinal vermelho ligado. Ligado, piscando e com sirene soando muito alto. Pela primeira vez, nunca se falou tanto da possibilidade do Brasil não disputar uma Copa do Mundo já em 2026. Essa possibilidade é real. Principalmente olhando para tudo aquilo que o Brasil fez durante a Copa América e que os adversários fizeram à seleção brasileira durante a competição lá nos Estados Unidos.
Ainda dá tempo de mudar muita coisa, ainda dá tempo de corrigir muita coisa, dá tempo do Brasil melhorar e acho que seria um absurdo gigantesco o Brasil não se classificar para a próxima Copa do Mundo. Porém, não podemos dizer que essa possibilidade não é factível, não está bem na nossa cara e que não pode acontecer. Mas eu espero, de verdade, que as pessoas que estão organizando o futebol e pensando o futebol, principalmente nos aspectos táticos e técnicos, porque nos aspectos organizacionais eu acho bem difícil que essas pessoas enxerguem o futebol de uma forma mais construtiva. Mas, Dorival Júnior, dá uma olhada no que a Espanha fez para ganhar a Eurocopa, faz algumas anotações e faça as adaptações para a seleção brasileira, enquanto o senhor ainda é treinador da seleção principal do nosso querido país. Aliás, faça algumas anotações mais amplas. Não foca só na Eurocopa, não. Foca no que esse time fez na Eurocopa passada e também nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E que fique claro, a gente tem que olhar para o futebol espanhol como um todo, porque não podemos nos esquecer que é o país que tem a atual campeã no feminino. A Espanha foi campeã mundial de futebol feminino e a gente tem isso como registro também como mais uma evidência da competência do futebol espanhol e da organização, do desenvolvimento e até mesmo da capacidade em conquistar resultados práticos dentro de campo. Parabéns para a Espanha, campeão da Eurocopa. Sim, deu uma invejinha, aquela invejinha gostosa de ver um futebol bem jogado, um jogo frenético, um jogo dinâmico, uma final muito bem jogada, muito bem disputada, com poucas faltas, tudo bem, com poucas chances de gol também, mas foi um jogo tão bem estudado, um futebol tão bem praticado, que eu não me importei muito com as poucas chances de gol e gostei muito da forma como taticamente as duas equipes estudaram o jogo e praticaram esse jogo. Parabéns para a Espanha, que apesar dos pesares, e particularmente gosto da seleção espanhola, apresentou o melhor futebol nessa Eurocopa e o melhor futebol da Europa. Parabéns para a seleção espanhola, que conseguiu fazer com que a gente se livrasse da maldição do Gareth Southgate em tentar ganhar uma Eurocopa aos trancos e barrancos. Não, a Inglaterra não merecia, tá? O Harry Kane com aquela cara de leão cansado não merecia. E Vini Júnior talvez pode respirar um pouco mais aliviado, porque Jude Bellingham não trouxe o título para o English Team, e dessa forma é um argumento a menos para os antes em não elegeram o Vinícius Júnior como o melhor jogador da temporada. Se bem que o Vinícius Júnior, se pegar o recorte da Eurocopa, da Copa América, Vinícius Júnior vai ter problemas, porque o recorte, a fotografia da Copa América do Vinícius Júnior não foi a melhor, não foi a mais adequada, mas aí é assunto para outro momento. A gente fala sobre isso quando for um momento mais oportuno. E por hora é isso. Parabéns, Espanha, pela conquista da Eurocopa.